E aí, pessoal, vamos continuar com as técnicas de separação de misturas, em específico das misturas heterogêneas. Uma parte 2 aqui dos nossos estudos. Hoje vamos falar sobre filtração, certo? A próxima etapa, depois da dissolução fracionada. Aula passada estávamos falando justamente desse caso aqui, ó, dissolução fracionada, onde você adiciona um solvente, um líquido, tá bom? A uma mistura de sólidos, e um deles acaba se solubilizando e o outro fica aqui na fase sólida. No caso, o sal se solubilizou na água e ficou aqui nessa mistura água e sal. A próxima etapa seria a gente tirar o sal da água, ou pelo menos separar o meio líquido aqui do meio sólido. E um meio da gente fazer isso é utilizando a filtração. Temos aqui um suporte, que é chamado de suporte universal. A gente utiliza um funil onde é colocado um papel filtro. Esse papel filtro ele tem micro buraquinhos que a gente chama de poros, certo? Então, quando você vai passar aquela mistura heterogênea de areia e água e sal por esse recipiente, temos aqui o auxílio de um bastão de vidro. Quando você adiciona, ele vai passar pelo filtro e vai ocorrer uma filtração. As partículas sólidas vão ficar retidas e apenas o meio líquido vai passar. Então a água com sal acaba sendo recolhida nesse recipiente e apenas a parte sólida fica aqui. Então eu estou tendo uma separação de mistura de um líquido e um sólido. Metade do meu problema já resolvi. Temos aqui algumas informações. Ele fala, você pode anotar aí no seu caderno. É utilizado para separar misturas heterogêneas de um sólido e um líquido, como no caso a água e a areia, tá bom? Esse processo de separação de mistura é muito utilizado nas estações de tratamento de água. É uma das etapas da estação de tratamento. Só que o filtro lá não é apenas um papelzinho com os poros. Lá tem um cascalho, tem um carvão ativado, tá bom? Ele separa também sólido de gás, como no caso do aspirador de pó, tá bom? O pó fica recolhido, ele é sugado e recolhido. Aquilo ali é um tipo de filtração. Essa técnica depende também, gente, do tamanho do poro que tem aqui no filtro, tá? Vai depender, porque se o tamanho dos poros que contém o filtro for maior do que o tamanho das partículas, a partícula sólida vai acabar passando. Então tem que saber que tipo de substância que você quer fazer a filtração. E é assim que ela se processa. Temos um tipo de filtração que é um pouco mais rápida, que é a filtração a vácuo. Quando você vê aqui esse compressor, essa bomba de vácuo, né, a pressão interna aqui dentro fica menor, é reduzida, tá bom? E aí eu tenho uma filtração com uma velocidade maior, certo? O objetivo da filtração a vácuo é que ela seja mais rápida. Tu tem aí um filtro com poros menores, tá bom? E um dispositivozinho aí que acaba reduzindo a pressão interna. Como a gente está vendo aqui, ó, tem um funilzinho de filtro, ele é todo fechadinho, e aí a filtração ocorre de maneira bem mais rápida, muito mais acelerada, muito utilizada em laboratórios para que os processos sejam cada vez mais rápidos. Próxima técnica de separação de misturas heterogêneas, nós temos a decantação. A decantação é um processo de separação de misturas heterogêneas de um sólido em um líquido ou de dois líquidos que sejam immiscíveis. A gente pode estar vendo aqui esse aparelho, ele é chamado de funil de Brown. Ele é utilizado para você acabar coletando aqui dentro dois líquidos immiscíveis. Isso quer dizer que eles não acabam se dissolvendo um no outro, eles ficam aqui em duas fases. E aqui embaixo a gente tem uma válvula que você regula a saída, e aí você acaba tirando apenas um dos líquidos, aquele que é mais denso que fica aqui embaixo, o que é menos denso fica na parte de cima, e você recolhe depois em outro recipiente separado. Então você faz a decantação. A decantação também é muito observada nas estações de tratamento de água. A primeira etapa do processo de tratamento de água é a decantação, onde você espera aquelas partículas mais pesadas descerem pela ação da gravidade. É uma técnica que utiliza a ação da gravidade, e
as partículas descem e fica apenas o meio líquido em cima, ainda com partículas menores. Aí é onde entra a filtração e outros processos. Mas é usado para separar misturas heterogêneas de um sólido e um líquido ou de dois líquidos emissíveis. E a separação das fases ocorre pela ação da gravidade, nunca se esqueça disso. Uma decantação acelerada é essa daqui, ó. Nas amostras de sangue, quando eles querem separar as partes do sangue, a parte sólida da parte líquida, eles colocam e fica girando numa centrífuga, e a gente dá um nome específico para isso, é centrifugação, tá bom? Técnica na qual a mistura é colocada no interior de uma centrífugazinha como essa daí, e é rotacionada em altas velocidades, e aí, pela ação da gravidade, as partículas mais densas vêm aqui para o fundo do recipiente, e a outra parte mais leve, menos densa, fica aqui em cima. É uma decantação acelerada, vamos dizer assim. Próxima técnica de separação de misturas, nós temos aí a sublimação, tá bom? Substâncias como o iodo, a naftalina, a cânfora, eles sofrem sublimação. Eles sofrem sublimação quando são aquecidas. Lembrando que sublimação é justamente a passagem do estado sólido para o estado gasoso na forma direta. Isso é sublimação. A gente vê muito isso com a água, mas a gente pode perceber que a naftalina acontece isso com a cânfora e o iodo. A naftalina é muito presente na vida de vocês, quando a vovozinha coloca ali aquela pedrinha de naftalina dentro do guarda-roupa e ela acaba sumindo, tá bom? E isso é porque ela sofreu sublimação, ela passou diretamente para o estado gasoso e fica aquele cheiro dentro do guarda-roupa, para poder evitar a proliferação de mofo e outras coisas. Mas, por exemplo, se você tem aí iodo, que é esse sólido roxinho aqui mais escuro, e tiver misturado com areia e você quiser só o iodo, tem que separar essa mistura heterogênea desses dois sólidos. Você acaba aquecendo, a areia não vai sofrer sublimação, quem vai sofrer sublimação é o iodo, ele vai passar para a fase gasosa, esse vapor roxinho que vocês estão vendo aqui, está sendo coletado nessa placa aqui em cima, e apenas a areia vai ficar aqui. Como ele sofreu sublimação, ele vai ser coletado na forma do gás, depois você pode resfriar aqui em cima, e ele volta sofrendo condensação novamente, uma ressublimação, e aí as substâncias são separadas, tá bom? E aí você pode estar obtendo elas de forma pura, você vai ter o iodo puro, a cânfora, a naftalina, e separar dela das impurezas, através desse processo. Isso é um processo de separação de misturas heterogêneas, é a sublimação. Agora a gente tem aqui o último processo, que é a levigação. É um processo muito empregado nos garimpos, onde os garimpeiros utilizam esse equipamento aqui que é chamado de bateia. O ouro ele é muito denso e ele é misturado com areia, né? Ele fica ali no solo. E eles usam a água para fazer o arraste, eles ficam lavando a areia e o ouro fica aqui no fundo. Então, por ele ser muito denso, essa técnica em específico é chamada de levigação, tá bom? Sempre ficar atentos a isso, porque quando você utiliza essa ferramenta, quando o contexto é utilizar em garimpo, o ouro fica aqui no fundo e eu sempre estou tratando isso de levigação. É uma separação de dois sólidos, tá bom? Eu não posso afirmar que é uma dissolução fracionada porque ninguém está se solubilizando na água, tá? A areia vai sair normalmente e o ouro vai ficar. Isso é uma técnica que provoca muitos desequilíbrios ambientais, porque você acaba desgastando o solo e a água também que é usada para essa lavagem normalmente vem de fontes, tá bom? Que acabam prejudicando rios, lagos e acaba prejudicando a biodiversidade do local, tá bom? Mas sempre lembrem da levigação. Essa é a nossa última técnica de separação de misturas na parte das misturas heterogêneas. A gente vai continuar na próxima aula com a separação das misturas homogêneas, tá bom? São processos um pouquinho mais diferenciados. Até a próxima.